Programa Transformando Vidas, com apóstolo Rovilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia, você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Nós estamos muito felizes de estar levando a palavra do Senhor até você, que o Senhor possa estar levando, durante esse ano 2017, você um crescimento espiritual, um verdadeiro propósito, porque enquanto nós não descobrimos o propósito do Senhor para a nossa vida, nós simplesmente somos religiosos. Cumpre aquela tarefa de vir à igreja, de ir à igreja, e fica por aquilo, vai esfriando, depois passa um tempo, cresce um pouquinho, depois esfria de novo. Então fica na realidade com aquele ânimo dobre, que diz lá em Tiago, que uma pessoa desse jeito é impossível ter fé e entender o verdadeiro propósito do Senhor. Então, eu creio que quando Deus Ele nos chama para algo muito grande, que vai além daquilo que nós costumamos a ver no dia a dia, pelas tradições da família, pela cultura a qual nós estamos inseridos. Então, Deus tem algo muito grande para nós precisamos descobrir isso, para que nós tenhamos sonhos, sonho não somente quando está dormindo, mas sonho não somente para a nossa vida pessoal, mas principalmente para a vida a qual o Senhor tem nos colocado, para que nós possamos divulgar o seu reino, expandir o seu reino aqui na terra. Eu creio que se o Senhor nos chamou para isso. No programa passado, nós estávamos aqui falando sobre o livro de Daniel, não somente o capítulo, nós focamos mais no capítulo 9, mas o livro de Daniel inteiro. Falamos também do propósito, quando ele foi levado cativo de Israel até a Babilônia. Ele foi ali como escravo, mas ele não tinha uma mentalidade de escravo, ele tinha uma mentalidade de cabeça. Ele aprendeu pela lei do Senhor que nós deveremos ser cabeça e não cauda. Claro que o sistema, e quando eu digo esse sistema, o sistema também religioso, de religiosidade, tem isso. Você pode ver que Jesus, ele esteve aqui na terra, ele pegou aqueles homens, aqueles 12 homens, e ele levou aqueles homens a serem líderes, serem homens que governavam, governar o reino dele. Quando eu estou falando em governar o reino dele. Ele levou aqueles homens, não somente aqueles homens, mas você, quando vê ali em Atos dos Apóstolos, aonde eles estiveram recebendo o poder do Espírito Santo, já eram ali 120, e aqueles homens eles trouxeram ali no começo do século, lá nos primeiros séculos, depois que Jesus ressuscitou e subiu ao Pai, eles fizeram um mover muito grande naqueles países aonde eles puderam levar a palavra do Senhor. Isso não mudou, isso depende de mim e de você. Da mesma maneira, Daniel, ele tinha essa visão, e eu creio assim, de uma forma tremenda na palavra do Senhor, que verdadeiramente nós que somos do Senhor, que nós fomos chamados para o Senhor, nós não fomos chamados simplesmente para esquentar um banco de igreja, de jeito nenhum. Pela palavra de Deus você não vai ver isso. O Senhor nos chamou para o seu reino, para divulgar o seu reino, para expandir o seu reino, foi para isso. Então, amados, hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 9 de Daniel, amém? Nós falamos aqui, paramos no versículo 3, por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Então, primeiro ele descobre
pela Escritura, ele compreende pela Escritura o porquê que eles estavam passando aquele momento de cativeiro, e por que aquele povo tinha sido tirado, por exemplo, do seu país. O seu país estava totalmente destruído, que era Israel. Por que eles foram levados à Babilônia? Quando nós temos esse entendimento, que a palavra explica, isso responde também o porquê que nós estamos passando lutas, porque nós estamos tendo um período grande ali de tribulação, de aprovação. Então, por que nós estamos passando por aquilo? Então, Deus quer nos ensinar o quê? O que o Senhor está querendo dizer para nós com relação a isso que nós estamos passando? Porque eu creio que mais de 80% daquilo que nós estamos passando foram nós mesmos que criamos aqui. Sem, por exemplo, nós estamos na igreja, mas nós não consultamos o Senhor, nós não fazemos a vontade do Senhor. De repente, por exemplo, começa a dar alguma coisa certa na tua vida, você já vai deixando Deus em terceiro, quarto plano, e a palavra é bem clara. Jesus, ele diz ali em Mateus capítulo 6, quando ele está falando que ele traz ali alimento, né, os pássaros, e ele sustenta também os lírios do campo. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, muitas vezes nós queremos ir pela nossa vontade, né? Somos ali impulsivos, né, para fazer a nossa vontade, e nós começamos a sair da vontade de Deus. E aí o que acontece? O Senhor permite que nós passemos por algumas situações, para que Ele, claro, nem todos, né, vão ter a humildade de dizer: Senhor, por que eu estou passando por isso? O que Tu está querendo me ensinar por isso? Isso deveria deveria ser a forma correta de nós nos expressarmos diante do Senhor e pedir para Ele: Senhor, por que eu estou passando por isso? Claro que quando você tem um certo conhecimento da palavra, tudo aquilo que acontece, você sabe o motivo, porque a própria palavra fala. Mas existem muitas pessoas que não têm um conhecimento da palavra, então elas acham que aquela tribulação é assim mesmo, começa a reclamar, começa a murmurar, muda de igreja, muda de ministério. Então isso é uma besteira muito grande, não é? Então a palavra de Deus é uma só. Agora, depende aonde você está e o que está ouvindo. Aí sim, né? Na realidade nós somos o resultado daquilo que nós estamos ouvindo. Por exemplo, se você está num local onde a palavra de Deus é ministrada de uma forma correta, claro que a palavra de Deus, ela responde tudo que nós precisamos. Por que eu estou passando por esse momento? Ela responde. E aqui no capítulo 9 de Daniel, a gente vê bem claro sobre isso. Amém? Nós vamos ter um momento agora, você vai assistir um videozinho sobre trabalho daqui da igreja sede em São Paulo, e logo em seguida nós retornaremos.
Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Glória a Deus. Então você acompanhou o mover de Deus na vida das pessoas e vamos retornar aqui ao livro de Daniel. Então veja bem, diz que ele no capítulo 9, versículo 2, diz que ele compreendeu pelas escrituras o porquê daquilo. Ele compreendeu. Então, vamos lá agora para o capítulo 25 de Jeremias. Jeremias já tinha profetizado sobre isso. Ele já tinha falado que ia acontecer aquilo. E por que ia acontecer aquilo? É a mesma coisa quando você vai aconselhar um líder, vai aconselhar, está pregando na casa do Senhor. Então, geralmente, não é que nós estamos jogando maldição. A maldição, ela só pega naquele que, por exemplo, ele está em desobediência com a palavra. Nós não podemos, aí eu vou jogar maldição e isso vai acontecer na tua vida. A maldição, ela só acontece na vida daquele que está em desobediência à palavra. Se a pessoa estiver em obediência à palavra, maldição nenhuma vai alcançar aquela pessoa. A maldição só alcança quando tem uma causa. Se tem uma causa, ela vai atingir a vida daquela pessoa. Então, veja bem, mas por quê? Você vai orientar uma pessoa, você fala para a pessoa, irmão, olha, cuidado com a tua vida, exemplo, cuidado com a tua vida sentimental, vê com quem você vai, por exemplo, estar namorando. Aí a pessoa de repente chega até você e já fala, você está namorando fulano de tal. Você sabe que aquilo ali não vai dar certo, porque está fora da palavra. Aquilo que está fora da palavra não vai dar certo. Não é que nós estamos jogando maldição. Eu creio que nenhum pastor, nenhum líder de igreja vai jogar maldição em ninguém. Claro que a gente vê pelas redes sociais, fulano de tal, maldição. Ninguém tem essa infelicidade de amaldiçoar ninguém, mas está orientando na palavra. Da mesma maneira que a palavra diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Uma união de um ímpio e um servo de Deus vai dar certo? A palavra de Deus fala que não vai dar. Não vai, não tem como dar certo. Aí a gente fala, olha, não vai dar certo isso, está jogando maldição em ninguém. Ninguém está jogando maldição em ninguém, nós estamos usando a palavra. Aqui Jeremias, ele profetiza, ele não estava jogando maldição. Então vamos ver o que Jeremias fala. Jeremias 25, versículo 7. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmo, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar essa terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. E eu o destruirei completamente, e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Então por que estava acontecendo aquilo? Porque eles deixaram de dar ouvido à palavra do Senhor. Então muitas pessoas estão dentro da igreja assistindo o culto, termina o culto, ela nem sabe o que foi pregado, ela vem ali simplesmente como um dever religioso. Ela deixou de ouvir a palavra do Senhor. O que é deixar de ouvir a palavra do Senhor? Aquilo que vem de púlpito, o aconselhamento que vem. Nós não aconselhamos ninguém pelo nosso achismo, nós aconselhamos pela palavra, mas tem muitas pessoas que ignoram aquilo, elas não aceitam. Então quando elas não aceitam, elas estão deixando de ouvir os profetas do Senhor. Elas estão deixando de ouvir a palavra do Senhor. O que vai acontecer? Aquilo ali vai terminar bem? Não precisa falar o final daquilo. Claro que não vai terminar bem. Eles deixaram de ouvir o aconselhamento, deixaram de ouvir os profetas do Senhor.
E há uma vontade permissiva de Deus, claro que Ele não quer, mas pelo fato da pessoa deixar de ouvir a palavra do Senhor, você vê que Ele levantou Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, e permitiu que atacasse Israel. Então, quando nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor, meu amado, nós deixamos de ouvir o conselho do Senhor, os profetas do Senhor, os verdadeiros profetas do Senhor, há uma permissão que o inimigo venha e entre na nossa vida, que entre na nossa família. Né? Muitas vezes você aconselha o casal, né? Tem aquela hierarquia dentro do lar, eles não querem obedecer. Eles estão na igreja, mas não dão ouvido, eles ignoram, eles até levantam, e até, não, eu vou para outro ministério, eles deixaram de ouvir, eles vão para lugares assim que quer ouvir aquilo que vem a massagear o seu ego, e não a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não muda, ela não muda. Se for pregada a palavra do Senhor, aonde for lida, vai ser lida dentro daquilo que nós estamos lendo. Então, mesmo sendo Israel é uma nação que Deus ama, que Deus lutou por essa nação, e mesmo assim Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse ali e fizesse uma verdadeira desolação naquele lugar. Isso acontece com a nossa vida, apesar de muitos teólogos não aceitarem assim, isso, mas está na palavra. Teólogo aceitando ou não, está na palavra. A teologia, ela não pode mudar aquilo que está na palavra. Então nós vimos isso. E se você vê no tempo de Neemias, aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Ah, mas isso daqui não repete no Novo Testamento. Se você estudar o Novo Testamento detalhadamente, claro que, né, você vai ver muitas situações ali com relação a isso. O próprio Jesus, ele profetiza entrando ali, por exemplo, na entrada triunfal em Jerusalém, quando eles estavam fazendo festa, ele chora, não de emoção, mas ele chora sabendo que dali a 70 anos, Jerusalém, Israel, principalmente Jerusalém, ia ser destruída. Não é? Nós vemos isso. E como não acontece? Então, quando nós criamos esse tipo de coisa dentro da igreja, por exemplo, as pessoas deixam de ouvir a palavra do Senhor. Deixar de ouvir a palavra do Senhor não é simplesmente vir à igreja e estar ouvindo, porque você vai à igreja e ouve. Agora eu pergunto, você está obedecendo aquilo que você está ouvindo? Ou você está ignorando? Ou você está reclamando? Então, quando nós vamos para esse lado, há uma permissão com que o inimigo venha e o nosso lar se torne uma desolação. Diz que o que aconteceu? Que se tornaram uma ruína, não é? Um objeto de pavor, de zombaria. Então, quantas pessoas hoje dentro da igreja são objeto de zombaria para as pessoas? A ponto da pessoa falar, eu não quero ser igual a essa pessoa. Olha aí, é um objeto de zombaria. Zombaria, não tem diferença. Não tem diferença. Então, por que aconteceu aquilo aí? Porque a pessoa deixou de ouvir a palavra do Senhor, deixou de ouvir os profetas. Vamos voltar lá para Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Então veja bem, Daniel entende isso. Versículo 4: orei ao Senhor meu Deus e confessei, Senhor Deus grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Então, Deus mantém uma aliança de amor com todos? Não, nunca teve isso. Deus mantém a sua aliança de amor com quem? Com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. A partir do momento que eu deixei de ouvir a palavra do Senhor, que eu estou na igreja, eu estou ali como um religioso, nem entendi que está sendo ministrado no púlpito, né? Você participa ali de um seminário, eu ouvi aquilo ali, ignorei aquilo. A partir do momento que você ignora, você deixou de ouvir a palavra do Senhor. Agora, para eu obedecer os mandamentos do Senhor, eu preciso entender. Se eu não entendo, como que eu vou obedecer? E quem não obedece os mandamentos não ama o Senhor.
O Senhor tem aliança com aqueles que o amam. E quem ama, obedece. Quando você lê, por exemplo, João 14, Jesus fala, né, uns versículos ali: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Eu o amarei e ele será amado pelo meu Pai. Então nós vamos entender essas coisas na palavra. A palavra, ela não muda, ela continua a mesma. Deus tem aliança, tem com aqueles que... Mas Deus não ama. Deus não ama o homem, Ele ama o homem. Ele ama. Se você vê, por exemplo, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito a todos aqueles que nele crê, né? Então, a pessoa que não crê no Senhor Jesus Cristo, se você vê, por exemplo, em João 3,18, diz que aqueles que não crê já estão condenados. Então Deus quer salvar o ser humano, mas Ele só tem aliança com aqueles que Ele ama. No sentido do amor, para salvar o ser humano, o amor de Deus é estendido, mas a aliança Ele só tem com aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Entendamos isso, é muito importante que nós entendamos isso. Vai fazer uma diferença muito grande nas nossas orações, na nossa vida de consagração, na nossa vida de se render diante do Senhor, e entender o porquê que nós estamos passando por isso. Isso vai fazer uma diferença muito grande com relação a temer o Senhor, saber que quando, por exemplo, eu erro, eu serei punido, e serei punido aqui na terra. Você pode ver que tudo aquilo que a gente faz, que contraria a palavra do Senhor, nós somos punidos. Nós somos punidos. Nós temos que entender isso. Nós não estamos falando de um evangelho falso. Nós estamos falando de um evangelho aqui. Não é? Aquela nação inteira foi punida. E nós também somos punidos quando nós desobedecemos a palavra do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado com muita filosofia que está sendo trazida no seio da igreja, né? Aquelas palavras de efeito. Isso é muito perigoso. Nós estamos ministrando a palavra do Senhor. Deus pune, claro que pune. Todo pecado tem uma consequência. O salário do pecado é a morte. Mas você fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o salário do pecado é a morte. Tem um preço, né? Tem uma punição. Então vamos ver qual a posição que Daniel tomou. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Então ele teve aquela humildade de se colocar no lugar do povo, sabendo que eles estavam passando por aquele momento, sim, de cativeiro, aonde a sua nação tinha sido destruída, tinha sido totalmente arruinada pelo rei da Babilônia. Ele teve entendimento disso pela própria palavra, por que estava passando. Então, quando nós temos o entendimento daquilo que nós estamos passando, o que nós temos que fazer? Pedir perdão. Senhor, me perdoe. Nós afastamos do teu caminho, né? Dentro da igreja você pode afastar, pode. Você deixa a palavra de Deus de lado. É uma tendência do ser humano. E o que acontece? Há uma vontade permissiva do Senhor para que o inimigo entre ali. Começa a notar a vida das pessoas. É assim, inclusive a sua própria vida. Quando nós nos afastamos do Senhor, né, deixamos ali de orar, deixamos de obedecer a palavra, o inimigo se apodera daquele momento, né? Aquele momento que muitas vezes é uma semana, um mês, e ele entra, começa a dar tudo errado na nossa vida. Então, aqui aconteceu, isso aqui é uma palavra assim, reveladora da Escritura. Então, ele fala também, não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram
em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Então veja bem, por que eles estavam passando aquilo? Porque eles deixaram de dar ouvido aos profetas, aos servos do Senhor. Então quando você começa a ignorar, quando você começa a se aproximar de pessoas assim, que às vezes começa a juntar pessoas dentro da igreja e começa a confrontar a palavra do profeta, pode ter certeza absoluta que aquele grupo de pessoas, eles vão ter consequências terríveis. Até hoje eu não vi ninguém que se confrontou, que não deu ouvido, passar impune. Até hoje eu não vi. Eu estou no Evangelho há 32 anos, até hoje eu não vi. Então tome cuidado, meu pai. Amém? Talvez a provação que você está passando, a tribulação, é devida a isso. Volte lá e peça perdão, conserte isso, procure lá o líder, procure lá o pastor, peça perdão, tá? Faça ali uma retratação de tudo isso, que eu tenho certeza que daí para frente a tua vida vai melhorar. Tá bom, meu amado? Quero orar por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e poderoso, nós pedimos, ó Deus querido, que tenha misericórdia, meu Pai. Quantas coisas, ó Deus querido, que é feita pelo teu povo, meu Pai, que deixa de ouvir os profetas, teus servos, e há uma vontade realmente permissiva, né? Para que o inimigo entre e traga ali ruínas, para que muitas vezes famílias se tornem uma zombaria, se tornem ali pessoas totalmente sem estrutura nenhuma, porque, Senhor, se rebelaram e deixaram de ouvir os profetas. Tenha misericórdia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.